Muito bem. Então, mais umas perguntinhas. Primeira pergunta. Sendo a busca pela verdade tão autêntica e sabendo que a realização vem através dela, por que quando mexemos nesse terreno surge tanta oposição, tanta sombra, tanta dor e tanto sofrimento? Acredito que seja pelo fato de onde há muita luz também há muita treva. Mas apesar dessa compreensão, gostaria de saber se existe algo além. Existe. Ora, está aqui um assunto que não se ouve todos os dias, não é? Até porque não importa muito falar sobre isto. Ainda assim, então, os buscadores atualmente, não é? Vivem num estado muito... É como se fosse um conto de fadas, não é? Em que várias partes daquilo que chamam realidade foram podadas, não é? Em que a visão que eles têm é uma visão muito adequada a agendas que os ultrapassam. Então, todo mundo, ou quase todo mundo, entende essa coisa de seres espirituais, de anjos, ou devas, ou como queiram chamar. Seres de luz. Pronto, aí já engloba bastante, não é? E a agenda desses seres de luz, quer sejam naquilo que tu chamas o mundo físico, o mundo astral ou o mundo mental, em qualquer dessas esferas, o propósito desses seres é amparar, não é, o desenvolvimento espiritual, os buscadores da verdade. Não só os buscadores da verdade, quanto os outros. Não é? Amparar todo mundo que está numa evolução espiritual. E que esses seres, inclusive, também estão numa evolução espiritual. E parte do seu processo, do seu seva, não é realizar esse serviço, amparar. Não é? E até aí tudo certo. Não é? Agora, existe o reverso da medalha. E esse reverso da medalha é algo que tem sido graciosamente excluído da visão do mundo. Não é? Tal como por várias razões e por várias agendas, tal como a visão do mundo para o ser comum passou a ser apenas a dimensão física, também para o buscador espiritual a visão do mundo espiritual passou a ser apenas a parte luminosa. E a parte que não é luminosa virou qualquer coisa que não se aborda, não é? O conto de fadas. Então, para a maioria, a visão do mundo, como ele se encontra, o propósito do mundo é para ter uma vida, não é? Ter a vidinha e tal, e ser felizes para sempre. Não é? E isso é uma visão muito ingênua, porque é como se isto fosse uma sopa, não é? Uma sopa com muitos ingredientes, muitos ingredientes. E os ingredientes são agendas. Agendas de vários níveis. Não é? No final das contas, disto que estamos a falar, porque existem até agendas que não têm nada a ver diretamente com esta história, não é? Dos buscadores da verdade e o processo de despertar. Existem várias agendas. E essa é uma visão ingênua porque ela não tem a noção de todas essas agendas, do real propósito de tudo isto, mas uma coisa é certa, essa visão do mundo, por si só, ela não é ingênua. Não é? Então, da mesma forma como tem estes seres que amparam os processos espirituais,
tem os seres que obstruem os processos espirituais. Acima de tudo, há uma guerra de vibração, em que duas vibrações estão em choque. Se vocês procurarem nas escrituras antigas, nos Puranas, vocês vão ver que, tal como eles falam dos devas, também falam de criaturas com características mais demoníacas. Eu não vou falar demoníacas, não no sentido em que hoje em dia se atribui a palavra demoníaco, em alguns casos também, não é? Mas vamos usar características menos luminosas, não é? O que se opõe, o que contrapõe ao luminoso. E então, nas Escrituras, vêm-se várias histórias de interação entre uns seres e os outros, e etc. E a constante luta, não é? Por instalar um mundo de trevas por parte desses seres, aos quais os devas, não é? Se opõem, porque os seres de luz, eles opõem-se à sombra, mas eles não andam atrás da sombra, são naturezas diferentes, não é? Já os seres que não são... Essas terminologias são tão estranhas e elucidam tão pouco, mas pronto. Já eles têm o propósito de combater a luz, combater os seres luminosos, parar com os reais processos dos buscadores da verdade. Porquê? Porque são os buscadores da verdade que levam a vibração presente, e a ausência deles faz com que ela caia. São eles que a elevam. Logo, o principal objeto no propósito desses seres não luminosos é barrar os buscadores da verdade. Um buscador da verdade é como uma tocha que vai crescendo, uma tocha de fogo, não é? E vai consumindo tudo o que é de trevas. E numa vibração alta não tem como esses seres manterem as suas agendas. Não tem como, não é? Então, se verem nas histórias, vocês vão ver que esses demónios, essas criaturas demoníacas, atacavam especialmente os brahmanas, e o seu propósito era destruir ashrams e parar com os rituais védicos, parar com a devoção, as práticas de devoção, parar com todas essas coisas, para estabelecer o seu reinado. Não é? E naqueles tempos tudo era muito visível. Neste momento tudo continua na mesma, apenas não se vê por estes olhos. E é um nível de confusão tão grande, não é? Esse é o seu propósito, é confundir, além de outras coisas, não é? Que de facto está um trabalho muito bem feito. Mas então, cada vez que um ser tenta dar passos reais, não é? O que vai acontecer é que tem as suas resistências, é por isso é que funciona, não é? Mas as suas resistências e as suas dificuldades são intensificados, não é? Potencializados para 10 vezes, 100 vezes mais, não é? Para fazer com que ele pare com isso, ao mesmo tempo com que lhe são trazidas seduções de vários géneros. Aquilo que, para ele, pegam então as suas fragilidades. No primeiro impulso, se essas forças podem parar com... Porque existem, né? Enfim, conversas longas. Podem parar com esse empreendimento do buscador, de dar passos sérios, eles param. Se não, distorcem, não é? E seduzem para caminhadas que não têm nada a ver com nada. Não é ameaçador. Não é à toa que se vê o proliferar, não é? de mestres e ensinamentos e essas coisas todas que têm o propósito, não é? De entreter este tipo de movimentos. E por trás de toda a filosofia, por trás de toda a argumentação,
Parar com as práticas espirituais. Isto é o que está de forma velada, não é? Inserida por detrás disso. Parar com as práticas espirituais. Especialmente meditação. Não é? Porque meditação é algo que gera fogo, quer o ser tenha consciência ou não. Alguma coisa. E se ele persistir, leva-o até ao final. Então, parar com real devoção, inserir um tipo de filosofia que alimenta as estruturas que supostamente deviam estar a desintegrar, mas dando a noção que está a fazer algo de espiritual. Não é? Aqueles que nunca experimentaram nada disso, essas interferências, foi que de alguma forma nunca estiveram a fazer nada de que realmente tenha substância. Não é? Estão muito entretidos com a sua vidinha. Vidinha essa que é facultada por esses interesses, por esses seres. E se vocês olharem para trás no tempo, vão perceber que a moralidade, a visão da vida, tudo tem mudado muito para implementar uma vibração que alguns já conseguem perceber. Não é? Vibração essa que facilita essas agendas, que as potencializa. Não é? E está tudo certo. Olhar para essas forças, vamos chamar-lhes assim, e dizer que elas são más. Não. Elas estão a cumprir o seu Dharma. Na realidade, eles estão de parabéns. Quem não está a cumprir o seu Dharma são os buscadores da verdade. É a ausência desse fogo que faz tudo isso proliferar. Não é? E tem um propósito muito definido. Essas forças fazem tanto parte da brincadeira quanto as forças de luz. Não é? Sem essas resistências, o buscador da verdade não teria como irromper realmente as suas estruturas, essas estruturas. Tanto que, em momentos como este, em que essas forças contrárias, digamos, que não são contrárias, elas são favoráveis, mas aparentam ser contrárias porque aparentam obstruir e estão na consciência delas, eles estão a obstruir, esse é o seu trabalho. E eles também não entendem o quanto eles ajudam os processos dos verdadeiros buscadores da verdade. Porque a resistência deles faz com que a determinação aumente, não é? Com que estruturas que eram dificilmente seriam tocadas se tornem palpáveis, visíveis. Eles fazem parte, tanto quanto as deidades, do processo de despertar. Não é? O buscador da verdade tem que ficar esperto, saber, e quando ele está totalmente focado no seu processo, ele começa a perceber isso. Então, o domínio destas forças, que neste momento só não vê quem não quer, é óbvio que está aparente, que está instalado, não é? Mas o seu domínio, o seu reinado, acaba sempre em destruição. Porque, não é? Esse tipo de vibração é para onde leva. Mas neste momento... Mas está bem instalado, dura um pouquinho, mas é assim. Está bem instalado e a todos os níveis. Quer dizer, e é um assunto que, se fosse explorado, a maioria de vocês, muitos de vocês já vão ficar a coçar a cabeça com isto. Mas se fosse explorado, quer dizer, seria demasiado. A visão presente, quem sabe dessas coisas... A maioria não tem um propósito espiritual. Né? Aqueles que têm um propósito espiritual, a maioria não sabe destas coisas. Então, e o seu trabalho está tão bem feito que
os seres são tão bombardeados de tanta informação que acabam por não saber o que é o quê. E isso é ótimo, não é um problema. Porque assim só aqueles que têm realmente coração é que passam. Está tudo certo. E se o potencial do buscador tem a ver apenas consigo, não é? Com o seu processo, ele vai receber isto de oposição, que para ele já vai ser uma coisa insuportável, ou quase insuportável. Se aquele buscador tem o potencial de não só no seu processo, mas de interferir nos processos alheios, ele vai ser bombardeado, vai ser destruído de todos os lados. E no final, só sobra cinzas. Não é? Para uma maioria, para uma minoria, não é? Tem muito ser ígneo aí presente e que sobrevive no meio de tudo isso. E neste momento, confundir os embates não são frente a frente, só em último recurso. Eles existem, acontecem a todo momento, mas apenas em último recurso. Pelas sombras, manipulando, não é? Tens mesmo a certeza que toda essa dor é tua, que os outros atravessam o teu caminho quando queres dar passos sérios, se atravessam de formas tão loucas que é mesmo só teu, só deles. Não é bem assim. Não é bem assim. E aqueles que, ao saberem disto, se viram contra essas forças, de certa forma, descem no mesmo nível de vibração, de frequência, e alimentam esses ciclos também. Não é? O buscador da verdade, não importa qual o nível de caos que está a surgir ali dentro. Ele se aquieta e o fogo sobe, dissipando tudo isso. Não é? O buscador da verdade, a quietude, é a excelência em termos do guerreiro de vibração. E ele só cumpre o seu papel quando esse não é o seu propósito. E neste momento, é um momento em que existe um potencial muito grande, não é? De seres a despertar para essas dimensões mais internas, pela busca pela verdade. Logo, é quando existe um bombardeio de tudo e mais alguma coisa. Não é? Quem tem algum tipo de sensibilidade vai perceber que atualmente, nos lugares pressupostamente espirituais, que são espirituais, não é? Que têm uma força intensa ali, é onde existe a maior concentração de seres, dessas forças ocultas que se opõem. E estão lá exatamente para distrair aqueles que têm algum potencial, para os levar para aquela vibração. Isto era uma história longa e completamente desnecessária. Mas nesses lugares agora, onde antes a vibração não permitia, a vibração dos buscadores sérios, não é a vibração do local, porque a vibração alta ela não exclui, ela não... são todos filhos da mesma fonte. Não é? São todos seres em evolução. Não existe um mau e um bom. Isso é cá mais embaixo. Não é? Então, nos lugares espirituais, nos centros de grande concentração de energia espiritual, é onde se encontram as maiores forças de oposição ao buscador da verdade. E esta conversa poderia ser muito mais alongada, mas não tem propósito. Para o buscador sério, ele dá um jeito, ele persiste, vai além. Não é? Ele não se perde nem sequer a fazer oposição contra estes seres. Ele conhece-os.
Ele percebe, ele sabe que os seus pensamentos estão a ser manipulados, os seus sentimentos, emoções estão a ser manipuladas. Ele percebe isto, porque ele está lá. Não é? Ele está lá, ele percebe quando a sua vibração é puxada para baixo, ele percebe estas agendas, e isso, ao invés de o travar, dá-lhe mais ímpeto. Porque ele sabe, onde a sombra se opõe, aquele é o caminho da luz. Não é? Mas as coisas são um pouco mais complexas que aquilo que vocês imaginam. Que alguns de vocês imaginam. Não é? Então, havendo uma investigação nas escrituras, nos registros antigos, não é? Que ainda estão intocados por todas estas coisas modernas, tanto que o que tem havido é traduções e traduções e traduções dessas escrituras, até chegar nos livros atuais, que já não têm nada a ver com aquilo, não é? Em que foi retirado apenas o que convinha. Não é? Olhando lá, dá para ter uma noção muito mais abrangente. Não é? E hoje em dia diz-se, mas isso, dizem os experts do Advaita, não é? Isso é tudo da mente. Isso é do mundo dual. E onde é que tu estás? Ainda. Não é? E é assim, com essa pompa, com toda essa pompa, não é? O buscador da verdade, ou o suposto buscador da verdade, está tão cheio de si, tão pomposo, tão importante, que é manipulado como um bonequinho, nem vê e vai todo contente atrás. Não é? Servindo a esses propósitos por causa de tudo aquilo. Porque se não tiveres material aí manipulável, não tem muito o que fazer. Ainda tem algumas coisas para fazer, mas não desses âmbitos, com certeza. Não é? Não hajam dúvidas. Quando o buscador sério quer dar passos, ele sofrerá um monte de oposição. Fora, especialmente aquilo que ele chama dentro. E para aqueles que estão a fazer alguma coisa, sabem que de repente as coisas ficam demasiado exacerbadas. Como é que coisas antigas voltam da mesma forma? Mesmo aqueles que já atingiram um certo grau de liberdade e de elevação de consciência, de repente vêm-se no meio de coisas que não fazem sentido nenhum para eles, ainda assim estão ali, ganham importância, eles já não querem aquilo para nada, não se conseguem livrar daquilo e não percebem como. Como é que, ao saber o que eu sei, como é que ao experimentar o que eu já experimentei, eu ainda fico neste estado em relação a estas coisas que já não significam nada, sem saber que isso está a ser induzido artificialmente. Quer seja artificialmente da esfera física, porque existe tecnologia muito além daquilo que se imagina, quanto dos níveis astrais e por aí fora. Não é? As interferências são de vários níveis, demasiado para a maioria. Nem tem que se preocupar com isto. O caminho do buscador da verdade é seguir em frente. Não é? Mas estas coisas vão surgir. E quem não sabe, sucumbe. O mais certo é sucumbir. Quem sabe, neste momento, essas forças estão tão intensas que quem sabe, ainda assim pode sucumbir. Não é? Então, para vocês, buscadores da verdade, que estão a querer dar passos, é como se houvesse ainda mais uma. Para cada um de vocês, trata-se da vossa história. Mas existem várias histórias. Depois não existe nenhuma, não é? Mas isso é um outro assunto que não... Enfim. Isso é para conhecedores da verdade, não para buscadores da verdade. Então aqui, a brincadeira, a trama é dentro deste nível. Não é? Então, existem várias histórias nos Puranas, não é? E que elas retratam de uma forma fidedigna, não é? Até o que está a acontecer hoje, não é? Em que
são coisas que parece que são simbólicas, mas elas querem dizer, têm mensagens embutidas nelas, não é? Os demónios roubarem os Vedas, as escrituras, não é? O que é que isso significa? E a gente vê esses mestres que os do não é preciso fazer nada, não são todos, mas pronto, enfim, não vamos generalizar, não é? O uso da sabedoria ao serviço dessas forças ocultas que são contra o despertar espiritual. Usar a sabedoria para seu próprio proveito, para a sua própria agenda. Então vê-se a distorção de ensinamentos e especialmente o parar com as práticas espirituais. Não é? Isso ser dado para aqueles que ainda não chegaram nem perto disso, não têm nem sequer condições, que vivem completamente absorvidos pela... Enfim, não é? São agendas ocultas, mas bem presentes, bem presentes. Mais do que isso também é demais. Então pronto, existe algo além? Existe, não é? E acho que já falámos o suficiente sobre isso. Muito bem. Obviamente que estes assuntos, nem sequer este tipo de assuntos, né, que são tratados aqui, desta forma, em satsang, não se fala nada disso, não se trata nada dessas coisas. O que importa não são as circunstâncias, mas tem um buscador da verdade ou não. E é dali para a frente. Não é? De certa forma, estes vídeos, e é uma forma de dar uma oportunidade a vocês que estão ainda aí no meio dessas coisas todas. E estão no meio dessas coisas todas porque há uma parte vossa que compactua com isso. Não é? Mas também a qualquer momento isso pode mudar. Pode mudar. Agora, como eu disse num vídeo anterior, que na altura que estiver no ar já deve estar no ar também, não é? O mundo e o silêncio não são inocentes. Não é? Essas duas vibrações não são inocentes. São duas agendas que formam o palco para a aventura que estás a experimentar agora. Que não tem nada a ver com ter uma vidinha não sei quê. Que, aliás, hoje em dia, isso é completamente utópico. Não é? Alguns já começam a ver. Muitos ainda não têm ideia nenhuma, mas tudo chega lá. Em breve será bem visível. Muito bem. Então, segunda pergunta. Como já disse em e-mails anteriores, venho-nos apegando de muita coisa, nem tanto por vontade, mas porque o desinteresse tem sido cada vez maior e o desapego acaba acontecendo naturalmente. Porém, existem esferas onde isso parece inviável e isso me traz muita confusão. Por exemplo, tenho uma filha pequena. Como fica neste caso a conciliação entre cuidar de alguém totalmente dependente de mim e a busca pela verdade? Até que ponto devemos arcar primeiro com as nossas responsabilidades maternas para só então nos dedicar à busca maior? Ou uma coisa não exclui a outra? É possível serem concomitantes sem que uma escolha precise ser feita? C. É difícil entender que um filho possa entrar no rol das distrações da nossa vidinha, como diz Narayana. Além disso, me pergunto se a iluminação não acaba sendo mais viável aos homens justamente pelo facto de não terem uma responsabilidade ou dedicação tão grande quanto as mulheres no que diz respeito à criação dos filhos. O próprio Buda tinha um filho e o deixou com a esposa para seguir a sua busca. Não é? Até parece que homens não têm filhos e que mulheres não deixam filhos. Quer seja por propósitos espirituais, quer não seja. Não é? Mas isso é um assunto que nem importa entrar. Não importa porquê. Não é? Por causa disto. Não é? Venho-me desapegando de muita coisa, nem tanto por vontade, mas porque o desinteresse tem sido cada vez maior. Isto não tem diferença nenhuma entre um ser com uma vida mundana, não é?
em que antes ele gostava muito de jogar boliche e depois desapegou daquilo porque quer andar de bicicleta agora. Buscador da verdade, quando o seu processo está ativo, está vivo, ele está a fazer coisas intensamente. Não é? Ele pode até estar a fazer borrada, mas ele está a fazer coisas. E não importa o que ele está a fazer realmente, é a demonstração da vontade, a demonstração da persistência. É isso que lhe vai abrir as portas. Vai passar a haver uma vida, uma comunicação, uma orientação. Não é? Então não existe essa... Porque desapegar, se o processo não está vivo, até o desapego da família, desapego dos filhos, desapego dos bens, desapego de tudo, desapego da vida, e aí, fica o quê? Vazio, nada. Tanto que para a maioria isso é impraticável, não existe. Não é? Não tem como levar isso nesse extremo. A não ser que se esteja a fazer de conta. Se existe um processo espiritual sério, ele vai ter que ganhar vida. E aí, há buscadores da verdade que têm que largar os filhos. Há outros que têm que ficar na família. Não existe um caminho para todos. De acordo com a ilusão que cada um carrega, sustenta, está imerso, está superimposto, não importa. Assim será a sua história. A história de um buscador da verdade não é só dele. Cada um é um professor, um exemplo para os outros. A coisa é muito maior. Existe um propósito. Existe uma caminhada a ser feita. Essa caminhada não está ligada, no início parece estar, mas depois percebe-se que não está, ligado aos interesses e às vontades. Enquanto não souberes quem és, haverá um cenário. Se é um cenário de família, se é um cenário de ascetismo, haverá um cenário. Mas com certeza esse cenário não vai estar dependente daquilo que tu achas que é o importante, mas do que se faz necessário. E apenas a orientação determina. A orientação apenas pode vir quando existe a entrega, quando existe um buscador da verdade. Antes disso fica uma coisa assim. Não é? Tem um impulso, de busca pela verdade, mas isso não está a ser amparado, não está a ser sustentado. É como se estivesse a ser levado pela brisa do vento, não ligou os motores. Então fica assim, sem sentido. Então e agora? Faço mais o quê? Porque não está a acontecer nada. Não estou a sentir vida, não estou a sentir dizer, faço o quê? Eu vou continuar a desapegar, desapego disto, desapego daquilo? E geralmente quem muito se queixa é porque pouco está a fazer. Porque quem está realmente a fazer, alguma coisa está a dar seguimento à outra. Se a caminhada é viva, com certeza passos difíceis terão que ser dados. Passos de fé. Não pelo passo em si, mas pela reafirmação contínua do propósito e da busca, não importa que circunstâncias. Apenas quando isto é demonstrado as coisas vêm. Não é porque deixou os bens para trás ou doou tudo o que tinha. Não é esse o benefício da coisa. Mas o constante reafirmar, a constante renovação do compromisso no nível de entendimento em que te encontras. E depois muda, não é? Tanto que pergunta, mas é preciso deixar alguma coisa? Não. Neste nível de entendimento, claro que não. Não tem nada a ver com nada disso. Mas esse é o nível de entendimento onde estás? Não. E aqueles que chegam nesse nível de entendimento passaram por muita coisa. Mesmo que não se lembrem. Não é? Porque personalidades duram um nada e desaparecem. E depois surge outra e desaparece. Isto são as histórias de vida, são assim.
estas perguntas surgem porque está a faltar fogo, não é? Está a faltar vida nesse processo. E é a vida do processo que responde a essas questões. Não é? Quem sustenta a vida? De onde vêm os filhos? De onde vêm os meios para sustentar os filhos? Porquê é que para uns vêm e para outros não vêm? Uns parece que trabalham mais, têm menos. Outros parece que trabalham menos, têm mais. Outros parece que trabalham mais e têm mais. Não existe uma bitola. Muitos trabalham e não recebem nada por isso. Outros recebem. Seja lá o que isso quer dizer. O que é que determina? Tens a certeza que és tu que sustentas a tua própria vida e as vidas alheias? São um monte de conceitos que nascem de uma atitude pouco esclarecida, de uma visão da vida muito dimensionada aos propósitos que estão ainda em vigência. Não é? Falta vida nesse processo. Mas com estas perguntas, então deixa para os homens, talvez me deixar para os homens, então deixa. Não é uma obrigatoriedade. Não é. A não ser que seja aí dentro. E aí não vale a pena tornar isso uma discussão com o mundo lá fora. Porque isso é uma discussão que está a haver entre choques de valores. É inevitável. Mas quais são os que te pautas? Para o buscador da verdade, sincero, ele vive cataclismos, vive. Mas no final tudo se ajeita. Aqueles que estão à volta estão a fazer a mesma coisa. E estão a colher as experiências que necessitam. Não aquelas que eles querem ter, não aquelas que os outros acham que eles devam ter, mas as que eles necessitam. E está tudo amparado pela mesma força, pela mesma consciência, pelo mesmo Pai. Por isso, de certa forma, para quem pode, até porque nem todos conseguem, a prática da meditação, a intensificação da meditação, mesmo a sequência despertando o fogo sagrado, não é? Aqueles 14 vídeos, já dão bastante que fazer com um buscador da verdade sério. E se estiveres ocupada a intensificar, essas perguntas não surgem. Poderão estar lá, mas espera, que elas vão se resolver. Se vão ser necessários testes de fogo ou não, saberás aí dentro. Mas esta conversa ainda é para justificar uma inércia. Esse desapegar é como se, que é uma coisa bem... Neste momento existem muitos buscadores com um grande potencial e que de certa forma, ainda por imaturidade, se alimentam desse seu próprio potencial. E ao invés de estar a usar os motores para intensificar e continuar, estão a usufruir do que trouxeram, a usar para outros propósitos. Mas isso tem um custo depois na frente. E o custo é o esvaziamento. Não é? O esvaziamento. Então, no início, são levados, parece que há uma brisa no ar. Não ligam os motores. Mais para a frente, acaba o vento
e não há combustível para pôr motores a trabalhar. Acho que os motores já enferrujaram, já apodreceram, já não têm o que fazer. E fica à deriva. Muito bem.